um dos temas que mais gera dúvidas nos alunos são as prepositions, as preposições. Assim como acontece na língua portuguesa, as preposições em inglês também são utilizadas para ligar elementos da frase. Olá, meu nome é Willy, o seu professor de inglês, e hoje nós vamos falar sobre as preposições in, on e at. A melhor explicação que você vai encontrar aqui no YouTube. Eu vou te explicar de uma forma simples para que você aprenda de uma vez por toda. Mas antes, me siga nas redes sociais, tá? No Instagram. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações para ficar sabendo de vídeos novos. Toda semana estou colocando mini aulas, dicas de inglês. E se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te ajudar, curta esse vídeo, compartilhe, deixe nos comentários o seu feedback, assim você vai estar ajudando o canal, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar nossa aula. Então já pegue o papel, a caneta, o lápis e vamos aprender de uma vez por toda o in, o at e o on. Então vamos lá. Vamos começar então, na verdade, só uma coisa que vocês precisam entender antes de nós iniciarmos aqui. O que que vocês precisam entender? Que o in, o on e o at são preposições utilizadas para se referir principalmente a tempo e lugar. Anotem isso aí, ó. O in, o on e o at são usados principalmente para tempo e lugar, tá ok? Então, pessoal, vamos começar com o in. Vamos começar com a preposição in. O in, ele é uma preposição utilizada para indicar tempo e lugar, tá? O in, o on e o at, tá? Então, é utilizado para indicar tempo e lugar. E o seu significado ele vai depender do contexto, vai depender da frase, porque ele pode significar dentro, de, ele pode significar em, ah, pode significar de, pode significar no, na. Então vai depender do contexto, tá bom? Vai depender do contexto. Então o in tem esse significado. Quando usamos o in, pessoal, quando usamos o in para falar de tempo, deixa eu colocar aqui. Quando nós usamos o in para falar de tempo, estamos nos referindo a períodos maiores, tá? Vocês anotem isso aí, períodos maiores, períodos maiores, e menos específicos. Notem isso também, ó, menos específicos, menos específicos. Isso significa que nós estamos falando de partes do dia, do mês, do ano e outros momentos mais amplos, tá? Então nós estamos falando de dia, partes do dia, meses, anos e outros momentos mais amplos. Por exemplo, se eu disser para vocês, eu vou à escola de manhã, eu estou falando de uma parte específica do dia, né? Mas se eu disser, eu vou à escola no outono, olha para você ver como for amplo, outono, né? Outono já é mais amplo do que de manhã, amanhã é mais específico. Então, eu estou falando de um período mais amplo, que é uma estação do ano. Então, o in é usado quando falamos sobre períodos de tempo que são maiores e não tão precisos, como uma parte do dia, um mês ou um ano. Vamos ver alguns exemplos, tá? Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver aqui, por exemplo, com in the morning, né? Ó, vamos lá. In the morning, que é de manhã. Então, por exemplo, I study English. I study English in the morning. Eu estudo inglês de manhã. I study English in the morning. Vamos ver uma outra frase. I work in the afternoon.
Então, vocês viram aqui que estou falando aqui me referindo a uma parte do dia, tá? Nós estamos referindo à parte do dia, então nós vamos usar o in, ok? Até umas exceções, tá? Quando a parte do dia for à noite, aí a gente vai utilizar at, né? No caso do at night, né? At night a gente usa o at, é uma exceção, tá bom? Então, por exemplo, aqui, the show will start at night. Show vai começar à noite. Aí é uma exceção. Ok, guys? Agora, quando nós estamos falando de ano, né? Por exemplo, in 2000. Vamos colocar 2024, né? Ou 2024, 2024. Vamos falar, por exemplo... Não, vamos usar um outro ano aqui, peraí. Vou usar o ano que eu nasci. 1993, tá? He was born, né? Eu posso falar I was born, né? Eu nasci. I was born in 1993, ok? Então aqui eu estou usando um ano, é bem mais amplo, tá vendo? É bem mais amplo. I was born in 1993, ok? Quando eu estou falando de meses, é a mesma coisa. Por exemplo, eu nasci em abril, April, né? April, in April, in April. Eu posso falar, né? I was born in April. Eu nasci em abril. Você viu que é mais amplo. Mês é mais amplo, tá bom? Quando nós estamos falando de estações do ano, vamos pegar aqui, por exemplo, winter. Eu gosto muito do winter, né? Qual que é a sua estação do ano preferida? Eu gosto muito de winter. Então, in the winter. Aí, por exemplo, uma frase com winter. We love to travel in the winter. Nós amamos viajar no inverno. Isso nós estamos falando de tempo, tá, guys? Nós estamos falando de tempo. E agora, em lugares, né? Quando nós falamos de lugares, sobre lugares, lugares grandes, como cidades, países, estados ou partes de uma casa, nós usamos a palavra in, ok? E é como se fosse uma forma de dizer que algo está dentro de um lugar grande. Por exemplo, se eu disser eu moro em São Paulo, olha, estou falando de uma cidade grande. Ou se eu disser vamos nadar na piscina, estou falando de uma parte da casa. Então, quando usamos in para lugares, tá? Para lugares, agora nós vamos falar sobre lugares. É como se estivéssemos dizendo que algo está dentro de um lugar maior, como uma cidade ou uma parte da casa, né? Vamos ver alguns exemplos. Vamos usar um exemplo de uma cidade, né? In Rio de Janeiro. Uh, they they live in Rio de Janeiro. Eles moram no Rio de Janeiro. Vai pra você ver. Então, uma cidade, um lugar mais amplo, né? Quando nós estamos falando de país, ó, país é grande, né? País é mais amplo. Em Brasil, é um lugar grande. Então vai ficar I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Ok? Em Brasil.
Quando nós estamos falando de uma parte da casa, por exemplo, in the living room, que é na sala de estar. In the living room, é a sala de estar. I watch TV in the living room. I watch TV in the living room. Eu assisto TV na sala de estar. Vendo a parte da casa, eu uso in. Ok? Beleza, pessoal. Então, esse é o in. Agora nós vamos falar sobre o on, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos já para o on. Vamos falar sobre o on. Quando usamos o on para falar sobre tempo, pessoal, estamos falando de dias específicos, como uma segunda-feira, dia 15 ou o Natal. É como se estivéssemos apontando para um dia exato no calendário. Anotem isso aí, tá? O on, né? Dias, dias, dias. Ué, por que não tá dando certo? Não vai dar certo, não. Vai assim mesmo. Dias específicos, tá? Dias específicos, ok? Por exemplo, se eu disser minha festa de aniversário é no sábado, eu estou falando sobre um dia específico da semana, sábado. E quando falamos sobre superfícies de locais, também usamos o on. Por exemplo, a famosa frase, o livro está em cima da mesa, the book is on the table, ou o quadro está na parede, né? Nós estamos descrevendo onde algo está localizado em cima de uma superfície, tá? Quando é tempo, é específico, um tempo específico. Quando é lugar, é que está sobre uma superfície, né? Seu significado vai depender do contexto, né? Mas pode significar sobre, em cima de, tá? Acima de, pode significar também em, no, na, ok? Beleza. Vamos ver alguns exemplos né, de frases usando essa preposição, tá? Usando a preposição on para se referir a datas e dias específicos, tá? Vamos começar com data. Por exemplo, on. Vamos começar com data, né? Data. On October 6th, né? 6 de outubro. Uma frase. My girlfriend's birthday is on October 6th, viu? Uma data específica. Eu usei uma data específica. Então, my girlfriend's birthday is on October 6th. O aniversário da minha namorada é 6 de outubro. Ok? Dia específico, por exemplo, on Monday. On Monday, que é na segunda-feira. É um dia específico, né? Então vamos lá. My son plays soccer on Monday. Meu filho joga futebol na segunda-feira. Okay? My son plays soccer on Monday. Ok, guys? Então agora vamos falar sobre o on para falar sobre locais, lugares, né? Vamos falar sobre lugar. Lugar. Vamos pegar, então, só lembrando que a preposição on é para fazer referência à superfície de lugares. Ok? Então,
Por exemplo, as frases the book is on the table, o livro está na cima da mesa, né? The book is on the table, the fruits are on the table, de novo, né? On the table, books are on the shelf, né? Na prateleira, os livros estão na prateleira, ok? Você viu? E que todos nós usamos on, porque nós estamos falando de superfície, ok? Uma observação, nós também usamos a preposição on quando nós falamos sobre meios eletrônicos, por exemplo, on the phone, ok? On the phone, que é ao telefone, on the internet, on the internet, que é na internet, e também com meios de transportes, por exemplo, on the bus, no ônibus, on the plane, no avião, on the train, no trem, ok? Agora, quando nós falamos sobre a preposição at, vamos lá para a preposição at. Quando usamos o at, estamos falando sobre horários ou momentos bem específicos. Olha, o on nós vamos para datas específicas, né? O at nós usamos para falar de horários ou momentos bem específicos. Então anota aí, ó, bem, ó, quando nós estamos falando de tempo, bem específico. E quando acontece em um momento exato, tá? Por exemplo, se eu disser vou te encontrar às 3 horas, estou falando de um horário bem específico, né? Também usamos o at para falar sobre lugares específicos. Então, ó, lugares bem específicos, ok? Como, por exemplo, eu estou na escola, vamos nos encontrar no parque. Estamos apontando para um lugar exato, ok? Onde algo está acontecendo. Então, at é usado quando queremos ser bem precisos sobre o horário ou o momento em que algo acontece ou sobre o lugar exato onde algo está acontecendo. O significado do at vai variar dependendo do contexto, mas pode ser a, as, em, na, no, ok? Vamos ver alguns exemplos indicando o horário, tá bom? Indicando o horário. Por exemplo, the meeting will start at 10 a.m. A reunião vai começar às 10 horas da manhã. Olha como é que é bem específico, né? Uma outra frase. My flight arrives at 2 p.m. Meu voo chega às 2 horas. Então, você vê, horário bem específico, né? Momento bem específico. E quando nós estamos falando de lugares? Por exemplo, my brother is at home. O irmão está em casa, ó, lugar bem mais específico. Ok? We had lunch at the restaurant. Nós almoçamos no restaurante. Ó, bem específico. Um lugar bem específico. Ok, guys. Então, in, né, ele é mais amplo, tanto para lugar como para tempo. O on ele é mais específico e o at ele é bem mais específico. Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula te ajude. Se você gostou, curta, compartilhe com mais pessoas e deixe nos comentários
né, o que você achou dessa aula, me dê um feedback. E eu quero propor um desafio, né? Escreva 2 frases usando uma das preposições que nós falamos hoje para exercitar, né, para exercitar o que você aprendeu aqui hoje, ok? Então, te vejo na próxima aula. See ya!